Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva. Você está na Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. Estamos estudando as nossas lições bíblicas de escola dominical do currículo dos jovens. Na aula de hoje estudaremos a antepenúltima lição do primeiro trimestre de 2020. É a lição de número 11 do dia 15 de março de 2019. O título da lição: A cura divina no ministério de Jesus Cristo. Vamos ao texto do dia da nossa lição, que está em Isaías 53, capítulo 53, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós sabemos que Jesus tem poder para perdoar pecados, mas ele tem poder para curar todas as enfermidades. Todas as enfermidades. O Salmo de número 103 nos fala disso, né? Deus é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Mas Deus realmente vai curar todas as enfermidades que nós temos? Jesus vai curar todas elas? Não. Por quê? Não sei. Por que que Jesus cura uns e não cura outros? Não sei. Por que que Jesus cura algumas enfermidades e não cura outras? Não sei. Não sei. Ah, pastor, tem um propósito de Deus nisso? Não sei. Não há como explicar. Não há como falar caso a caso. Por quê? Não tem uma resposta. Algumas situações na Bíblia, nós vimos Jesus curar. Nós vimos Jesus fazer. A Bíblia diz que levaram a ele diversos enfermos e ele curou todos. A Bíblia nos fala que um dia os discípulos viram um cego de nascença e perguntaram: por que ele nasceu cego? Quem pecou, foi ele ou os pais? Aí Jesus falou: nem ele, nem os pais. Isso aconteceu para que fosse manifestada nele a glória de Deus. E o cego ficou curado. Mas nós sabemos que na vida prática cristã existem situações que Jesus não cura. Não cura. O que nos resta é confiar na vontade de Deus. É entender que Deus é soberano. Uma coisa é certa: se Jesus quiser curar, ele pode, porque ele é Deus. Se ele não curar, ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Ele não deixa de ser Deus porque ele não cura. Ou ele não é mais ou menos Deus quando ele cura. Nós precisamos entender isso. Esse é um paradoxo da nossa vida. Não é? Por que Jesus não faz em alguns casos? E às vezes nós oramos para os outros, Jesus cura os outros. Mas Jesus não nos cura. A Bíblia fala que Paulo tinha um espinho na carne. Eu não estou falando o que é uma enfermidade. Mas só para a gente entender, a Bíblia diz que o próprio Paulo fala que ele ficou um espinho na carne. E ele pediu a Deus: Senhor, o Senhor podia me curar? Deus falou: não, Paulo, vamos pensar nisso agora não. Aí pediu de novo: Senhor, o Senhor podia me curar? Deus falou: não, Paulo. Aí pela terceira vez: Senhor, e aí? O Senhor falou com ele: Paulo, não falamos mais nisso, meu amigo? A minha graça te basta. Pronto. Quantas pessoas que Paulo curou? A Bíblia diz que Paulo enviava o lenço, e o lenço de Paulo, passava o lenço de Paulo nas pessoas, e as pessoas eram curadas. E Paulo tinha um espinho na carne, eu não sei se é uma enfermidade, mas ele tinha lá um espinho na carne. O caso dele não foi resolvido. Não tem como a gente explicar isso. Basta-nos continuar confiando em Deus. Uma coisa é certa: ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. Cristo cura sim, como nos diz um hino da harpa. Cristo cura, nós cremos nisso, nós temos experimentado isso, nós vemos isso acontecer. Eu já recebi curas divinas, coisas que eram impossíveis para a medicina. Estar aqui ministrando aulas, para mim é um milagre, porque há uns anos atrás eu tive que fazer uma cirurgia numa das cordas vocais e a médica falou comigo: ó, pastor, acabaram-se os cultos, as aulas, as pregações, acabou tudo. E ela disse que não teria mais jeito. Nós oramos, não vou contar o testemunho porque é algo que demanda tempo, mas nós oramos e Jesus resolveu o problema. Então eu sou prova de que Jesus
cura, mas e quando ele não quer curar? Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Síntese da nossa lição. Para todos aqueles que possuem necessidades de cura, Jesus continua sendo hoje o mesmo do passado. O Messias que veio trazer saúde a todos os que estão enfermos da alma, mas também do corpo e da mente. Então Jesus cura de forma plena, cura a alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções, cura o nosso corpo físico, enfermidades físicas, mas cura também a nossa mente, enfermidades psicoemocionais, Eu quero frisar isso aqui, que são enfermidades psicoemocionais. A depressão é uma enfermidade psicoemocional. Ah, mas é coisa do diabo. Não, é uma enfermidade, é um adoecimento mental. Precisa ser tratado. E nós temos a depressão é o mal do século. Nós temos muita gente, de todas as idades, depressivas na igreja. Nós precisamos entender que Jesus cura, mas é preciso tratar também. É preciso considerar essa questão, porque não é fácil. Não é fácil. Vamos à leitura do texto bíblico. Lucas capítulo 4, versículos 16 ao 22. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. E levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor Deus é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das suas palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Não é este o carpinteiro? Esse menino não está entre a gente aí? Não é esse menino? Por que ele está falando com tanto poder e com tanta autoridade? Vamos aos comentários da nossa lição. Estamos estudando sobre a cura divina no ministério de Jesus Cristo. Primeiro ponto, a origem e a natureza das enfermidades. Primeiro parágrafo, a origem das enfermidades. O nosso comentarista nos coloca aqui: se pensarmos na perspectiva bíblica, é o pecado que traz consigo toda uma série de consequências malévolas para a semente adâmica. É muito comum ainda hoje nós encontrarmos pessoas que gostam de ser como os 3 amigos de Jó. Os 3 amigos mais velhos, não? Não Eliú, porque Eliú era o mais novo. Bildade, Zofar e Elifaz, os 3 amigos mais velhos de Jó. E os amigos mais velhos de Jó, diante do sofrimento de Jó, diziam: Você está em pecado. Tem gente que tudo para ele é pecado. Tudo para ele é pecado. Até que acontece dentro da própria casa. Até que acontece com ele, que aí ele sabe que não é pecado. Então, nós precisamos entender que, em primeiro lugar, a origem das enfermidades é realmente o pecado que foi introduzido no mundo. O pecado que foi introduzido no mundo por causa de Adão e Eva. Nós precisamos entender isso. Em segundo lugar, nós precisamos entender que mesmo sendo crentes, nós estamos no mundo e estamos sujeitos a sofrer todas as adversidades que as pessoas que estão no mundo sofrem. Jó é uma prova disso. Um homem que Deus deu testemunho dele. Embora Jó é um caso específico, típico, porque foi um conflito entre Deus e Satanás, mas Jó era justo e ele sofreu. Quantos justos do passado também sofreram? Quantos homens de Deus que nós sabemos,
historicamente falando, que sofreram enfermidades, que morreram enfermos. Nós estamos no mundo. A diferença é a maneira como enfrentamos as adversidades. Nós temos esperança. Nós enfrentamos com Cristo. Precisamos ter resiliência na hora da dificuldade, na hora da provação, na hora da luta, na hora da enfermidade. Ninguém quer passar por enfermidade, mas pode ser que nós passemos. Pode ser que nós enfrentemos. E nós precisamos confiar em Deus e entender que Deus está conosco para nos ajudar a vencer. Outra coisa que o nosso comentarista nos coloca nesse ponto é que, em termos gerais, a origem das doenças está diretamente vinculada à queda adâmica. Isso aqui é o geral. Agora, pastor, pode acontecer de algumas pessoas sofrerem por causa de pecado, sofrerem enfermidade por causa de pecado? Pode. Pode acontecer de algumas pessoas sofrerem enfermidade por causa de uma opressão demoníaca? Pode. Pode acontecer de pessoas sofrerem enfermidade por causa de uma possessão demoníaca? Pode, mas isso é caso a caso, tá ok? Na verdade, nós temos que pensar que nós estamos no mundo e esse nosso mundo está envolto por todo um pecado que resultou lá da queda de Adão no Éden e nós estamos sujeitos a sofrer todas as coisas que todas as pessoas que estão neste mundo também sofrem. Segundo parágrafo, enfermidade do corpo. Enfermidade do corpo. Lá no final deste ponto, o nosso comentarista vai nos colocar que não é justo dizer que doenças graves e agressivas seriam necessariamente castigos divinos a determinadas pessoas. As múltiplas origens de algumas doenças físicas devem levar-nos, todavia, a uma comunhão intensa com Deus para que possamos permanecer firmes no dia mau. Pronto, é o que nós acabamos de falar agora há pouco. Não é? É lógico. Nós vamos tratar aqui nessa lição também que nós precisamos cuidar do nosso corpo físico. Eu já passei dos 40, então hoje eu tenho um cuidado maior com a minha alimentação, eu preciso melhorar um pouco ainda o cuidado com a atividade física, mas eu pretendo fazer isso. Então nós precisamos também ter alguns cuidados. Cuidar desse corpo, que é o templo do Espírito Santo, que é uma bênção que Deus nos deu, precisamos ter cuidado. Mas não é justo falarmos que as enfermidades são oriundas, né? Enfermidades, a pessoa desenvolveu um câncer. O câncer hoje é uma doença que está crescendo. Eu falo que o câncer está cada vez mais perto da gente. Eu lembro que no tempo dos nossos pais nem usavam o termo câncer. Falavam assim, os avós, né? No meu caso, os meus avós falavam, fulano de tal está com a doença ruim. Não gostavam nem de falar o nome. Aí, às vezes, a gente ficava sabendo de uma pessoa na cidade, longe. Hoje, não. Hoje vai chegando perto da gente, amigos, parentes, vão sendo envolvidos com isso. São por diversos fatores. Fatores, sem dúvida, psicoemocionais, o estresse do dia a dia. Também tem os fatores da nossa dieta, a nossa alimentação. Hoje, a gente vai comprar um capado lá na roça para comer, o negócio está cheio de agrotóxicos, cheio de remédio. Né? Antigamente, um franguinho lá matava ele com 60 dias, 90 dias. Hoje, coloca um franguinho na granja, eles mandam ração no bichinho lá. E com 40 dias estão já abatendo o bicho gordo, cheio daquela gordura, tudo contaminada. E a gente vai comer uma verdura, está cheio de agrotóxico. Todas essas coisas vão contribuindo. E sem falar também o seguinte, a minha avó cozinhava torresmo no feijão para comer, mas andava a pé. Hoje a gente vai comer cozinhava torresmo? Não, desculpa, cozinhava toicinho. A gente vai cozinhar um toicinho no feijão para comer, vai entrar no carro. A gente não queima caloria. Então são diversos fatores que envolve a questão do adoecimento, das enfermidades. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Enfermidades da mente é o nosso terceiro parágrafo. E o nosso comentarista vai nos colocar um texto de Provérbios, capítulo 18 e versículo 14, onde o escritor vai nos afirmar que, diante de seus sofrimentos físicos, se o indivíduo mantiver a sua saúde mental, ele ainda terá meios para fortalecer-se. Contudo, se houver um adoecimento do seu aspecto psicoemocional,
como ele sustentará-se diante do sofrimento. Veja bem, nós vivemos hoje uma geração muito frágil, nós nos tornamos, vou dizer assim, nós nos tornamos hoje uma geração muito fragilizada psicológica e emocionalmente falando. Nos tornamos. Eu falei agora há pouco sobre a depressão, que é um mal do século. O mal do século. Tem crianças depressivas, velhos depressivos, adultos, adolescentes, jovens depressivos. E nós precisamos ter cuidado em entender isso, que não é porque nós somos filhos de Deus que nós não podemos enfrentar a depressão. Meus queridos, nós precisamos tratar disto com muita seriedade. Qual é a principal atitude diante de um quadro depressivo? Pedir ajuda. Pedir ajuda. Nós vemos se avolumar o número de pastores que estão se suicidando, crentes que estão tirando a sua própria vida. E eu não estou aqui para criticar, não, mas muito pelo contrário mesmo. Eu fiz curso de psicologia pastoral e a gente estudou sobre a tratativa desses casos. Mas nós precisamos socorrer essas pessoas, estender as mãos para essas pessoas. Como igreja, eu já disse em aulas passadas que a igreja tem que ser uma comunidade terapêutica. Nós precisamos redobrar a atenção para isso. Existem pessoas adoecidas na igreja, existem pessoas que estão precisando de afeto. Falta calor humano no seio da igreja, meus irmãos. Nós precisamos ser mais próximos uns dos outros, cuidar mais uns dos outros, cuidar dos nossos pastores, cuidar dos nossos líderes. As pessoas estão ficando cada vez mais sobrecarregadas com seus problemas psicoemocionais. O diabo se aproveita dessa situação também. E de repente nós perdemos pessoas que nós amamos. Porque estão adoecidas com doenças psicoemocionais. Mas que Deus nos ajude, meus queridos. Que a graça de Deus esteja sobre a nossa vida. Olhe, se você está enfrentando qualquer problema ligado às suas questões emocionais, busque ajuda, por favor. Busque ajuda, meu filho. Busque ajuda, minha filha. Ah, mas eu sou tão jovem, pastor. Mas os jovens também passam por isso. Crianças. Existem casos hoje de bebês que enfrentam depressão. Então, é uma doença que precisa ser tratada, que precisa ser cuidada. Então, busque ajuda, peça socorro. Procure o apoio de alguém, procure um apoio profissional. Isso não é pecado. Deus nos deu essa oportunidade de ter apoio médico. Isso não é pecado. O importante é nos tratar. O importante é entender que a proposta do Evangelho, como Paulo escreve, como João, aliás, escreve na sua terceira epístola para o presbítero, que ele chama de amado Gaio. Ao amado Gaio, versículo 2, na terceira epístola do apóstolo João, ele diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Esse versículo é maravilhoso e é um versículo amplo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Meu querido, que você tenha saúde em nome de Jesus, que você tenha saúde física, que você tenha saúde psicológica, que você tenha saúde emocional, que você tenha saúde. Deus te dá saúde, em nome de Jesus. Receba esta palavra, Deus te dá saúde. Busque ajuda, não lute sozinho, não fique sozinho. Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda em um momento da nossa vida. Deus vai te abençoar, que Deus te abençoe e te prospere muito e te dê muita saúde para a glória do nome de Jesus. Principalmente você que é jovem, adolescente, tem uma vida inteira pela frente, planos, projetos, confie no Senhor. Deus está com você, o Senhor não vai te abandonar, os teus projetos, os teus sonhos irão se realizar, porque o Deus que nós servimos é um Deus que realiza sonhos. Vamos ao segundo ponto da nossa lição. A cura divina como parte da salvação. O primeiro parágrafo vai falar sobre Naamã. Embora lá no Antigo Testamento nós vemos que Naamã foi curado e ele passou a servir ao Deus de Israel, né? Ele passou a servir ao Deus de Israel. Ele percebeu que o Deus que havia lhe proporcionado a cura era
era o Deus verdadeiro. Uma das coisas que nós precisamos aprender aqui com essa questão da cura divina como parte da salvação é que neste momento em que as pessoas estão enfermas, é um momento que elas estão muito suscetíveis à pregação do evangelho. É por isso que é importante nós visitarmos hospitais, não é? Você que é jovem, forme aí um grupo, vá visitar um hospital, vá visitar um asilo, vá visitar uma casa de idosos, vá visitar um orfanato. Esteja lá, ore com as pessoas, tire um tempo. Eu sei que o tempo, que se tem uma coisa que a gente não tem hoje é tempo, mas vai lá, visita, tira um tempinho para conversar com o idoso que está lá no lar de idosos, tira um tempinho para conversar com uma pessoa que está lá no orfanato, vai lá no hospital, converse com a pessoa, isso vai fazer bem para você também, vai fazer bem para você, e Deus vai te usar como instrumento de cura, em nome de Jesus, eu profetizo isso sobre a sua vida, Deus vai te usar como instrumento de cura para a vida dessas pessoas, e é maravilhoso. Pensa num sentimento maravilhoso. Quando Deus nos usa para abençoar a vida de alguém. Meu Deus, é uma bênção para nós. Porque nós temos a oportunidade de ser instrumentos na mão de Deus. E nós temos a oportunidade de trazer a palavra de Deus para as pessoas. E nesses momentos de enfermidade, então, as pessoas estão muito suscetíveis à palavra de Deus. Então, faça isso. Vamos ao segundo parágrafo desse segundo ponto. A salvação e a restauração da saúde. A salvação e a restauração da saúde. A Bíblia vai nos dizer que quando o cego foi curado, um cego que Jesus curou, ele passou a seguir Jesus. Como eu te disse, e eu repito, este é um momento muito propício de nós levarmos a palavra do evangelho à pessoa. A pessoa talvez está ali naquele momento que ela precisa realmente de ser socorrida, de ser ajudada, e você chega com uma palavra de Deus para a vida da pessoa, e a pessoa resolve seguir a Cristo, e Jesus cura a pessoa, e daqui a pouco a pessoa vai testemunhar, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Terceiro parágrafo, como deve um salvo cuidar de sua saúde? Nós precisamos entender que a mordomia do corpo deve estar ligada a um ideal de vida saudável e equilibrada. Nós, por muitos anos, ensinamos que o exercício físico de nada aproveita, no contexto que Paulo estava falando. E, aliás, Paulo nem fala de nada, fala para pouco aproveita. Nós sabemos que é possível desenvolver uma atividade física com tranquilidade, com um tipo de roupa, digamos assim, com um tipo de traje que glorifica o nome do Senhor. Eu não estou falando de ir para academia, de paletó e gravata, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós somos inteligentes, somos sensatos, e nós podemos estar em alguns lugares até mesmo para falar de Jesus. Não é? De repente você está frequentando uma academia e é um ambiente que você vai ter oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. Ah, pastor, mas é um ambiente tal assim, só nós sabemos nos portar nesses ambientes. Cada um de nós precisamos saber nos portar no ambiente, lembrando que, como nós já falamos aqui em aulas passadas, onde nós chegamos, o reino de Deus chega. Então o reino de Deus pode invadir a academia. Pode chegar lá na academia, como diz o Douglas Gonçalves no livro de Jesus Cop, o reino de Deus pode invadir a academia. Quando você chegar lá, o reino de Deus vai chegar com você. Terceiro ponto da nossa lição, Jesus cura os enfermos. A dedicação à cura divina dos enfermos não foi uma coincidência, mas parte de um plano eterno. Jesus não seria o Messias se não tivesse como uma de suas tarefas ministeriais providenciar soluções aos aflitos por enfermidades e doenças. No texto da leitura bíblica que nós fizemos, que é o capítulo 61 de Isaías, Jesus deixa isso muito claro. O Messias de Deus, ali, o ungido de Deus, que está descrito no capítulo 61 de Isaías, diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu. E dentre as tarefas do Messias ali, está também trazer cura, trazer alívio, trazer alegria, aos quebrantados de coração. Isaías 53 também, a palavra de Deus nos diz que ele levou, a gente chama de texto áureo, lá na lição de adultos, né? Aqui é o texto do dia.
Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então o ministério de Jesus também foi um ministério dedicado a curar as pessoas. E Lucas, então, por ser médico, isso é algo que encanta Lucas. Lucas escreve diversos milagres que Jesus realizou, milagres de cura. Segundo parágrafo, Jesus, a única resposta para algumas pessoas diante de uma situação difícil, né, de diversas limitações. Jesus era a única esperança para algumas pessoas. Lembra do paralítico que ele curou no tanque de Betesda? Ele chegou e disse para o paralítico: queres ficação? O paralítico disse: Senhor, não tem ninguém que me jogue no tanque. Não tem ninguém. Aí Jesus falou: queres ficação? Levanta a tua cama. Levanta, toma a tua cama e anda. Então Jesus curou aquele homem. E muitas vezes Jesus também é a única solução para algumas pessoas. É a única oportunidade que algumas pessoas têm de receber curas. Terceiro parágrafo, não há protocolos para realização de cura. E aqui no finalzinho, o nosso comentarista coloca que quando Jesus curava, ele não seguia receitas pré-programadas. Jesus não pedia oferta, Jesus não pedia para fazer uma campanha, Jesus não tinha exigência, Jesus não curava só se participasse da nossa igreja, Jesus não curava só se desse o dízimo aqui, Jesus não curava só se desse uma oferta boa, Jesus não tinha restrições. Jesus simplesmente curava as pessoas. E esta deve ser também uma postura nossa. Então nós aprendemos na lição de hoje sobre a cura divina no ministério de Jesus e aprendemos sobre a origem e a natureza das enfermidades, aprendemos sobre a cura divina como parte da salvação e Jesus curava os enfermos. Meus queridos, estamos chegando já quase no final. Na semana que vem estaremos na penúltima lição, lição de número 12, e eu conto com a sua presença mais uma vez conosco aqui na Academia de Pregadores. Deus te abençoe, até semana que vem, em nome de Jesus.